perfeita. Então, às vezes a gente pensa que uma pessoa, por ser de uma outra religião, que ela não é salva, mas só Deus conhece os segredos do coração, a sinceridade de cada um. Eu queria até um dia que o irmão Machado vai acompanhar a esposa dele, né? Aqui, quem sabe, na nossa igreja. Deus sabe de todas as coisas. Mas, em relação a esse período aqui do milênio, todos vão ser nivelados, porque vão ressuscitar e estarão em Cristo Jesus, para uma nova vida, para uma nova experiência. E aqui vai começar um outro período de administração mundial, agora não mais por gente ímpia, mas uma administração mundial por gente santa. A gente imagina o mundo, com todos os recursos que tem, sendo governado por gente de Deus. Isso aqui vai voltar a ser um paraíso, não vai ter mais desigualdade social. E aí, quer ver, continua lendo o texto aqui de Isaías 65, porque fala de outras coisas. Falei que não tem lá de 20. Parece porque morrer os que 100 anos morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão os seus frutos. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam. Quer dizer, não vai ter mais esse negócio de invasão de terra, né? Um tomar a casa do outro. E aqui também fala que o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. Vai ser possível o pecado no milênio, mas o pecado vai ser, né, esmagado e a pessoa vai estar debaixo de maldição. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu ouvireis. 25. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente, não fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte. Então, olha aqui, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Tem árvore aí que vive 600 anos. Não, se a gente for voltar a isso, a gente tem lá na época lá de Adão e tal, de Enos lá, que viveu 900 e poucos anos, o Enoque mesmo, né? Sim. Quer dizer, por que as pessoas, no princípio, elas tinham uma longevidade muito grande? Porque o mundo não era ainda esse caos, essa maldade que é hoje. Deus teve que encurtar o tempo de vida. Então, a partir do momento que o pecado sai de cenário no mundo, a longevidade volta, a vida volta. O pecado é inimigo da vida. Então, a gente vai ter um período do milênio com muito pouco pecado. Algumas pessoas ainda vão pecar. E aí, por causa disso, a longevidade vai aumentar. Não vai ter, por exemplo, um empresário fabricando alimento que ele sabe que destrói a saúde da pessoa, mas por ganância ele coloca lá conservantes, aquele monte de produtos que a gente sabe que os alimentos hoje têm, para poder ter um lucro, né? Um super lucro. Não vai ter mais esse tipo de coisa. O pecado está infiltrado em todas as áreas, até nas indústrias de alimentos. Por isso que a gente tem que estar de olho, né? Porque assim como tem aquele empresário ganancioso que vai fazer o calçamento de uma rua e bota um asfalto fininho, né? Só para poder lucrar mais, tem gente que vai fabricar um alimento e coloca um monte de porcaria para aumentar o lucro dele. A gente se arrebenta comendo esse alimento, né, ruim que a gente tem hoje. E aí, no milênio não vai ter nada disso. Então, nós veremos um período onde as doenças vão praticamente se extinguir, onde as pessoas vão viver muito mais, onde não vai ter quase pecado. E para finalizar, Apocalipse 19,
vai ter leite cheio de formol. Formol. Aquário, que nem gosto que eu gosto de aquário. Verdade. E a Cadu está falando que o médico falou para ela. O Apocalipse 19, ele já vai falar de uma outra realidade. Quando acaba aqui o período do anticristo, né, do governo do anticristo, se a gente ler o capítulo 18, vai falar aqui sobre, vendo a fumaça do seu incêndio, gritava, né, dizendo: que cidade é semelhante à grande cidade, a queda da grande Babilônia. Então o capítulo 18 vai falar um pouco aqui sobre a queda da grande Babilônia. Não dá para a gente ler todos os capítulos do Apocalipse, mas o 19 é um capítulo chave. E aí, vamos continuar aqui na leitura. Gilvan leu os primeiros 5 versículos, o missionário Beto depois os outros 5, pastor Samuel também os outros 5, até a gente completar a leitura do 19. Pode ler? Pode ler, do 1 ao 5. A queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que o temeis, tanto pequenos como grandes. E houve que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, todo Rei, regozijamo-nos e alegramo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Já leu até o qual? O 10, né? Isso, pode encerrar aí. Agora olha só. Aqui vai falar que depois dessas coisas chega as bodas do Cordeiro. Eu acredito, isso daí tem várias interpretações, que as bodas do Cordeiro vai ser aqui no milênio, aonde já vão estar reunidos todos os santos de todas as épocas, ou seja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, que morreram na grande tribulação, no período da graça, antes da lei. Todos os santos estarão aqui, que são a noiva de Cristo. Aí tem uma parábola que Jesus conta que eu nunca entendi legal. Ele diz a respeito das suas bodas, que estava lá a festa, né? Já preparado para as bodas, e aí quando o rei ele olha, ele vê um camarada lá com uma veste diferente. Ele diz assim: amigo, o que você faz aqui?
E aí ele, o cara fica meio assim, desconcertado, e aí o rei dá ordem, olha, pega ele e lança nas trevas exteriores, porque ele não está vestido para as bodas. É o período do acerto de conta aqui desses 45 dias. Vai começar as bodas. E não vai ficar para entrar no milênio quem tiver com as vestes contaminadas. Amigo, o que você está fazendo aqui? Então, aí eu fui entender aquela parábola. Quer dizer, vão ter nações que vão entrar aqui no período do milênio, mas tem gente que vai ser barrada nessa festa aqui. Vai ter gente que vai ser barrada aqui. Diz que ele não estava trajando vestes nupciais. Vestes nupciais. O milênio, gente, vai ser uma festa assim, indescritível. O mundo inteiro celebrando a volta de Jesus, a união das nações, o fim das guerras, armas sendo devolvidas, pilhas e pilhas de fuzis, de revólveres sendo entregues para serem destruídos, os ressuscitados no meio da população comum, das pessoas que não morreram ainda, destruindo e orientando, olha, agora quem está mandando aqui é Jesus. Ah, mas e o Vladimir Putin da Rússia? Esse daí já era. Esse daí foi para o lago de fogo junto com o líder dele. Infelizmente. O que o Apocalipse fala? Convoca as aves do céu para comer a carne dos poderosos. Muito presidente hoje que está aí por cima, fazendo atrocidades. Eu falo Vladimir Putin por causa dessa guerra aí da Ucrânia, que ele acabou se tornando uma evidência. Mas tem muito governante aí ruim, perverso. Aquele lá da Coreia do Norte. Esses caras não vão entrar no milênio, não. Eles estarão associados ao anticristo, porque o mundo já está criando essa plataforma para o anticristo, como nós vimos na aula passada, e aí, quando chegar o milênio, não vai ter lugar para essa cambada, não. Xi Jinping, da China. Ih, rapaz, essa turma aí, triste. Macron, esse cara da França, outro. Macron, tem muita gente. Mas aí, vamos continuar aqui na leitura. Pastor Samuel, versículo 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, Jesus voltando para reger o que? As nações com vara de ferro. Novamente a palavra nações. Não outras nações, senão aquelas que a gente conhece hoje. Os países do mundo. Ele vai voltar para reger com vara de ferro. E, quer dizer, aquilo que eles pensavam a respeito de Jesus quando ele veio a esse mundo, que ele seria aquele que libertaria Israel, realmente ele mas não era naquele tempo que eles imaginavam. Vai ser agora no milênio que ele vai fazer isso. E aí, na continuação, irmã Ana Carla, pode ler, versículo 16. E na vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra
e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e ao seu exército. Segue? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que recebiam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí, logo depois disso, vai falar sobre Satanás sendo amarrado durante 1000 anos, aqui no capítulo 20 de Apocalipse. E aí depois, no capítulo 20 ainda, diz assim: importa que ele seja solto no final dos 1000 anos, e voltará a enganar as nações. E aqui, nesse final dos 1000 anos, que aqueles que nasceram no milênio vão ter a oportunidade do livre-arbítrio. Por quê? Quem saiu da grande tribulação e entrou aqui, que conseguiu, bem-aventurado, aquele que passa dos 1290 aqui, chega a 1305 mais 30, por mais que essa pessoa viva aí mais uns 200, 300 anos, ele não vai viver até aqui. Ele vai morrer, e nesse período aqui vai ter a oportunidade de aprender a respeito do que é certo e errado. Mas quem nasceu aqui vai chegar no final. E aí é que é o problema, porque essas pessoas que nasceram no milênio terão uma vida esplêndida durante 100, 200, 300, 500 anos, mas vai ter um tempo em que elas vão ter que escolher. E aí que o diabo volta com toda a sua casta de demônios para tentar essas pessoas. E a Bíblia diz, nos próximos capítulos, que novamente as nações se rebelam contra Deus e que sobem para tomar a santa cidade, mas que desce fogo do céu e os consome. Aí sim, nesse período agora, entra o juízo final aqui. O juízo final, onde o mar dá os seus mortos, o inferno dá os seus mortos. Quem estava lá no inferno, atormentado, sofrendo, vai ter um alívio durante um tempo. Vai sair daquele tormento, vai voltar para ser julgado, para novamente ser lançado no inferno agora de forma definitiva. Não mais no inferno, mas no lago de fogo, porque a Bíblia diz assim: e a morte e o inferno, que é o lugar onde as pessoas hoje estão sendo atormentadas, serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí realmente é o final de tudo, onde vai agora depois haver novos céus e nova terra. Aí essa terra que a gente conhece, a Bíblia diz lá em Apocalipse, já não vai mais existir, o mar já não existe. Deus vai transformar essa terra também depois desse juízo final aqui. E assim termina a história da humanidade do Apocalipse. O inimigo vai vir montado no samurai, para tentar ganhar lá, para atormentar, mesmo de quem vai vir de boa, vai vir ali pegando no laço, vai jogar a rede, Cara. 1000 anos preso, ele vai estar mais louco do que nunca. O quê? Não, ele vai vir como cordeiro, Não, um cordeiro, ele vem aqui, na figura do anticristo. Ele vai fazer um pacto de paz, e aí ele quebra essa aliança, e aí vai revelar quem ele é. Mas aqui no final, ele vai vir com todo o seu engano e malícia, Pode até ser que ele se disfarce de algo bom para poder enganar as pessoas. Mas as pessoas ressuscitadas não poderão intervir nesse livre-arbítrio das pessoas que estão nesse período do milênio. Não vão intervir. E aí eu queria finalizar a aula de hoje falando o seguinte: a nossa vida aqui nesse mundo, não da eternidade, aqui nesse mundo, não vai se resumir a esses 80, 90, 100 anos que a gente vai viver. Tem mais de 1000 anos pela frente. Então, além da eternidade, nós vamos viver ao lado de Cristo, tem ainda 1000 anos aqui nesse mundo, 1000 anos de justiça social, de igualdade, de uma terra pacificada, sem fome, com abundância de alimentos, com tudo de bom que nós poderemos sonhar. E o Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e
sede de justiça, porque eles serão fardos. Mas, vamos dizer, eu vou viver isso daí porque eu vou ser arrebatado. Aí eu não vou direto para a eternidade, não? Não, porque você vai ser arrebatado, né? Eu estou considerando isso. Ser arrebatado aí, não vou passar pela tribulação. Não vai passar. Não, Mas você volta aqui com Jesus, porque não tem sentido Jesus estar aqui nesse mundo e a gente estar lá no céu sem ele. Vai estar todo mundo aqui. Quem voltar com todos Jesus? voltarão então Quem para voltar com viver o Jesus? milênio, é isso? Quem voltar com Todos Jesus? voltarão para viver o milênio? Sim. Sim, mas quem voltar com Jesus já volta para julgar, já está fora daquele perigo de cair de novo. É isso que é o problema. É isso que eu vou Está livre. Voltou, vai julgar. Não se preocupe, não, porque Não, é. vamos se perder. Já está com outro corpo, já está com uma roupa. Seremos os juízes e juízas do milênio. Esse vai ser o mais difícil, quando o inimigo for solto e a gente vai ter que ficar, quem for ressuscitado ali, tirar do lado de Jesus, a gente vai ter que ficar ali sentado Agora- esperando as pessoas se decidirem. Na verdade, o nosso papel vai ser um papel de orientação, porque a gente vai ver as pessoas se desviarem. Vai ser. A gente vai saber que o inimigo vai estar solto. Seremos concebidos. Seremos conselheiros. Olha, você viveu esse tempo todo ao lado de Jesus. Pô, agora tu vai se desviar? Isso daí foi um ser maligno que viveu antes de você vir a esse mundo, você não conheceu, mas que está seduzindo o teu coração. Cuidado, a gente vai orientar. Ô Bruno, eu sempre falo o seguinte, o crente tem que se preparar para morrer. É melhor morrer. Porque se você ficar para o arrebatamento, imaginemos que no momento você não suba. Se É porque essa palavra. Se numa vida inteira, com o Espírito Santo de Deus aqui, que convence do pecado, você não aceitou, vai ser uma guerra muito grande, morrer pagando com a sua própria vida. Porque depois que a igreja for arrebatada, só quem não aceitar a marca da besta e coisa e tal, e na hora da fome, vendo o filhinho chorar. Eu às vezes fico pensando nessa questão da besta, não é nem que às vezes a gente aguenta por nós. Vai imagina morrer, gente querido. Vamos Então, nos preparar mas para morrer. Tem gente aí querendo preparar para. Eu falo para Deus, Deus, eu quero morrer. Eu também não quero sofrer muito, não. Porque você sofrendo, eu sou meio estouradinho, então tudo bem. Mas sofrer é normal, fica doente, dá tempo de eu botar as coisas e tal. E morrer também, de repente, também assim, de uma pancada de carro, eu também tenho medo disso. É porque assim, vamos pensar. 2068, né? Que é um período assim, teoricamente a gente está dentro do. Dá pra chegar. Dá pra chegar, então. Se a gente não morrer antes, que era o negócio, a meta é o arrebatamento. Você está para chegar, mas eu estou com 75, 30 anos já fui. Porque se querer que eu viva mais 30 anos, está querendo viver babando. Mas pelo que o pastor Bruno falou, Mas pode ser 20 anos também, A daqui respeito até da- 28. mas pelo que o pastor Bruno falou a respeito da marca, da besta, né? Vai existir condições em que Deus vai analisar o seu coração. Porque às vezes o sistema não te proporciona outra coisa a não ser você ter que aceitar, por exemplo, por causa do seu emprego, por causa do seu filho, por causa para comer. Mas a Bíblia também Então, fala vai que você depender do tem seu que coração. adorar a Deus acima de todas as coisas, né? Que Ele seja o primeiro. Sim, Né? mas Eu aí acho que também vai ter essa questão igual da Abraão, que eu fico às vezes analisando isso, vendo aquela situação de Abraão quando teve que colocar, foi colocado em prova colocando seu filho. Será que a gente não vai ser colocado em prova numa situação dessa? Vai. Quando chegar lá Entendeu? Ó, ele o seu filho e você e o amor que você tem a Deus. Agora tem outra coisa também, né? Esse negócio, essa vacina obrigatória aí, isso é um preparo já, né? Da marca da besta. Se você quiser viajar de avião, ó, vacina. Sem vacina não viaja. Se você não sabe disso, né? Minha cunhada, meu pessoal lá que vai para os Estados Unidos, só embarcava para os Estados Unidos vacinado.
Então, isso daí já é uma maneira já para preparar para a marca da besta. Então Você só vai comprar arroz e feijão. Para mim trabalhar, eu preciso de vacinação, não consigo trabalhar. Mas aí tá na questão de comer, a Bíblia fala. Do alimento, você não vai conseguir Então, assim, trabalhar. essa questão de vacina, por exemplo. Você não vai ter nem casa, teoricamente. Se viajar, existe a obrigação. Eu sou obrigada, eu sou da área da saúde, eu fui obrigada a tomar E aí é algumas a doses, senão você nem recebe seu pagamento. Então, assim, é meu meio de trabalho. Mas a ideia é essa, não vai chegar no mercado. A ideia é que a essa. gente fala assim. Eu imagino esse período da marca da besta que você não quer, você vai perder os seus bens todos de casa, não vai ter nada. Você não vai ter porque eu vejo, agora eu estou num período de fazer imposto de renda, você tem que declarar tudo tal que você tem, o governo sabe tudo seu. Ele vai saber se você está tomando vacina. Você não quer tomar vacina, então você não quer tomar vacina. É por isso, se você ficar, né? Não, eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. Já estou arrebatado. Como é que você faz uma hortinha em casa? Não, isso eu já sei, eu já tenho mensagem. Ó, se você chegar aqui no domingo e não encontrar ninguém pra aula, não. Vai ter com certeza, eu já vou estar lá também. Eu também não vou estar. Estoque alimento, vai que no rede de economia leva tudo que você puder. Um monte de semente passa nessa água, nessa loja de água que tem. Aquela semente da arroz. Mas não é só comida, não, irmão. Não é só comida. Tem hospital, remédio, farmácia. Você não vai ter direito a comprar nem uma aspirina assim. Se você tiver, porque vai ter que botar. Então eu falei, chegar lá no mercado, Vou morar pra morrer. você quer comprar, você não tem a marca. Tá vendo ali embaixo? Ali tem um cara que coloca a marca ali, ó. Pra você. Não. Aí você vai ver seu estômago, você com fome, seu filho com fome. Chorando. Vai ser. Com o Espírito Santo de Deus, você não conseguiu ser arrebatado, imagina Deus. Desse período de Espírito Santo vai deixar a terra? É lógico, irmão. Só para igreja. Na grande tribulação. Ele que convence o homem do pecado não tem mais Então necessidade tem que de ficar aqui e não aceitar a marca, vai estar. Vai ter que Vai morrer. ser um Zé Ninguém, Zé das Vai ser como, no Vai caso, como vai ter antes remédio, da graça. Que o Espírito Santo vai estar só sobre alguns. Olha só, não vai dar para a gente falar aqui que o horário já estourou. Mas os 144 mil fala em duas etapas deles. Antes, no período da grande tribulação, capítulo 7, e depois já eles glorificados. E esses 144 mil fala que são virgens. Ou seja, nós vamos estudar na aula de dons e talentos sobre o dom do celibato. Pessoas que, por amor à obra de Deus, deixam de se casar, renunciam para poder se dedicar mais à obra de Deus. O apóstolo Paulo foi um que fez isso. Então, vai ter um remanescente de 144 mil dos judeus que vão evangelizar o mundo nesse período. Mas só judeus, né? Esses 144 mil selados são das tribos descendentes de E Abraão. nós gentios, 144 mil. Aqueles que não for 144 mil, vai ser debolado. Ou não, ou vai ter que ser muito astuto, porque é o seguinte, né? Faz um estoque de comida, ou então chega para o parceiro e fala assim, pô cara, eu não pude fazer a marca não, tem um problema lá na hora que foram fazer, me arruma aí 2 quilinhos de feijão, vai ter que se virar para poder não ser marcado, né? E tentar chegar bem aventurado, que chega a 1.305 mais 30 dias. Mas tem gente que vai chegar se arrastando, né? Já 30 dias sem comer, todo arrebentado. Vai ter que subir do mapa mesmo, porque a Bíblia fala que a gente vai ser entregue por parente, por amigo, que eles conhecem. Se for lá para o Amazonas, Sucuri. Vai chegar igual o Pedro falou, eu conheço você é aquele que estava indo todo domingo lá para a Esse igreja. cara aqui, vivia de joelho dobrado. Mas como vai ter, como já falou, a grande tribulação vai ter uma grande corrupção. Então, como todo lugar vai ter corrupto, sempre vai ter aquele famoso jeito de conseguir alguma coisa em cima de quem não quer botar lá. Aquele vizinho pobrezinho que está doido para pegar a tua Pensa que vai ser arrebatado.
que vai ser uma caguetação geral. Vai. Porque aí o cara crente que não subiu, só fez bonitinho, mas é aquele cara que está de olho na tua casa, o anticristo fala assim, ó, quem caguetar aí os crentes que eles são culpados, Vai ganhar a regalia. vai ganhar essa casa ali.